Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Eterno, abençoado seja o teu glorioso nome, o teu reino é para todo sempre. Obrigado, Adonai, pela tua rede e misericórdia, por mais esta oportunidade que nos dá a trazer mais um estudo deste Shabbat. Amém. Shabbat Shalom, Leculam, Shabbat Shalom a todos. Meu nome é Genival Pires, estou aqui, estou retornando pela rede, pela graça, pela misericórdia do Eterno. Aqui estou para darmos junto continuidade ao estudo da Parashá Miketz. Quero agradecer aos irmãos pela presença dos irmãos na noite passada e que nesta manhã, esse amanhecer de Shabbat, possamos continuarmos juntos, pedindo sempre a graça, a misericórdia do Eterno em nossas vidas. Peço aqui ao Eterno que possa os visitar, cada um, você que assiste, você que vai assistir, você, meus irmãos, que sempre acompanha esse canal Techuvá, na minha opinião, um dos melhores. Agradeço ao Eterno, porque esse canal, através desse canal, a gente temos enriquecido, né, com os ensinamentos do Eterno, os ensinamentos da sua Torá. Agradeço de coração o carinho de cada um dos irmãos, de cada um que sempre está no chat. Agradeço também aos comentários. Todarabá, que o Eterno possa vos abençoar. Não tenho nada de mim para dar para os irmãos, mas o que eu quero para mim, eu quero para vocês, que o Eterno vos abençoe e vos guarde, sempre. E nunca se esqueçam das instruções do Eterno. Repetindo, como já disse, meu nome é Genival, e estamos aqui para dar sequência a mais um estudo. E compartilho com os irmãos e peço que os irmãos possam assistir e também possam compartilhar com aqueles que os irmãos puder compartilhar. Agradeço ao Eterno por mais essa oportunidade. Repito, que a bênção abraham do Eterno os abençoe e os guarde, você, sua casa, toda a sua família, toda a sua parentela, em toda a terra, para o Hashem. Irmãos, não podemos esquecer de recitar, né, como hoje é Shabbat, e estamos pela manhã, vamos então aqui, pela misericórdia, pela graça do Eterno, desculpa, e vamos aqui juntos cantarmos o Matovu, a bênção, que ia ser uma maldição, mas que o Eterno, nosso Adonai, nosso Elohim, transformou o que era para ser uma maldição, o Eterno transformou em uma bênção para o seu povo e para aquele que acompanha, aquele que o temem de todo o coração. O Eterno não quer ninguém forçado, o Eterno quer que nós nos apresentemos a Ele voluntariamente, todo o nosso coração, para o Hashem, para o Hashem.
Então vamos, pegue o seu Sidu, vamos recitar aqui o item número 12, certo? Já pegou? Vamos lá então? Vou cantar do meu jeito, tá? Vou cantar para o Eterno. Matovu Ohali Haya Yaakov Iskenotea Israel Matovu Ohali Haya Yaakov Miskinotea Israel Vaniverok Hasdeha Avovetea Esabe Elihai Kodesheha Pirateha Baruch Hashem. Quão agradáveis são tuas tendas, Jacob, teus tabernáculos em Israel. E eu, pela grandeza da tua graça, entrarei em tua casa. Entrarei para o santuário da tua santidade no teu temor. Obrigado, Adonai. Vou aqui também cantar o Shema Israel, mas somente o verso 4 de Devarim 6. Assim como eu fiz ontem, por causa do tempo, que a hora passa muito rápido. Amém? Feche seus olhos e vamos fazer essa oração, o Shema Israel, a oração mais repetidas entre o povo de Adonai. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivud, Malchuto, Leolam Vaed. Ouve, Israel, o Eterno é o nosso Elohim, o Eterno é um. Abençoado seja o seu glorioso nome, o seu reino é para todo sempre. Obrigado, Adonai. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo, que teu povo possa estar voltado a ti, as tuas instruções. Baruch Hashem. Baruch Hashem, irmãos. É isso. Vamos estar agradecido, estar alegre. Não podemos estar tristes de forma alguma, mesmo porque hoje é um dia pleno, um dia de alegria, um dia de regozijo, um dia de estarmos com o peito cheio, cheio de cor, de alegria, nossa mente, o nosso coração aberto para também receber as instruções, receber a paraxá do Eterno, a paraxá deste dia, desta manhã. Estejamos sempre alegres, satisfeitos, porque em nós existe algo do Eterno. A nossa vida, o Eterno nos deu para nós engrandecê-lo para o Hashem. Esta manhã o Eterno te abençoe e te guarde, você e toda a sua casa. Vamos então, sem muita delonga,
Vamos, por que não cantar para o Eterno o quarto pronunciamento? Amém? Vamos cantar, exaltar, engrandecer o nome do Eterno. Vamos cantar. Zaho Yutyon Hashabati Likachu. Zaho. Desculpa aí, irmão, caiu a minha kippah. Vamos repetir. Vamos repetir. Zaho Yutyon Hashabati Likachu. Zaho Yutyon Hashabati Likachu. Sheshit Yamin Tavu. Viasita Kolimelateha Veyon Hashivi Shabati Veyon Hashivi Shabati Ladonai Eloheiha Ladonai Eloheiha Lo tase kol melaha Ata uvineha uvitea Abdeha vamateha Vemeteha Vigereha Asheb shareha Asheb shareha Ki sheshet yami Asadonai eti hashamai ve'et haaretis eti hayam ve'et kol asher bam vayana bayom hashivi alikein viradonai et yom hashabat vaikachehu Et Yom HaShabati Vaikachehu 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 Baruch Hashem. Aqui está a tradução, não vou ler a tradução, mas os irmãos podem depois possa ler, acompanhar. Sabe, meu tempo não é muito, meu tempo é curto, não tenho muito, que a gente acaba perdendo tempo, depois tem que ficar correndo, né? Então, Baruch Hashem, quero falar para os irmãos que essa canção do Shabbat, nós temos aqui o selo, né? Como já foi dito, o selo é o Tav, o Shin, o Vav, o Bet e o Re. Teshuvah está num código de letra equidistante de 4 em 4 letras. Vamos contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De 4 em 4 letras a palavra Teshuvah. Teshuvah é você voltar para Adonai. É você retornar para Adonai. Retornar para as instruções do Eterno. Retomar a sua vida para com o Eterno, guardando as suas mitzvot, o seu mandamento. E o Shabat é a porta de entrada para fazer Teshuvah. Amém? Para o Hashem. Para o Hashem, que o Eterno nos abençoe. Sabemos que esse quarto pronunciamento, o Eterno, quando estava no Monte Horeb, ele escreveu com a sua mão, escreveu em 2 tábuas de pedra, Zahor et Yom HaShabbat, Lei Kadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. É isso, meus irmãos. Vamos seguir então. Que o Eterno possa abençoar. Que o Eterno possa abençoar.
e que possamos dar sequência. Estamos hoje, né, essa é a Parashá Miquetes, a número 10, Miquetes ao fim. Bereshit, né, capítulo 41 de Bereshit, do verso 1 ao 44, 17 de Bereshit. Hoje é o estudo da manhã. Tem um título, aqui eu já comentei com os irmãos ontem à noite, a importância de nós estudarmos, de nós vermos, de nós atencionar para achar que a nossa vida depende muito, a nossa vida para que ela termine, para que ela tenha um final tove, um final feliz, um final alegre, depende muito das nossas atitudes, depende das nossas ações, né, daquilo que nós fazemos e também daquilo que nós não fazemos. Então, se nós vimos também que essa palavra paraxá, essa palavra miquetes, ela traz uma gemátria de 230, a sua raiz é número 5, que nos lembra os 5 primeiros livros da sua Bíblia, aí, a Torá. Yosef batalhou, foi levado para o poço, foi tirado do poço, foi levado como escravo para o Egito, padeceu bastante, sofreu muito, caluniaram muito Yosef, mas como ele era praticante da Torá, como ele era temente a Adonai, ele saiu do poço, jogaram ele no poço, mas o Eterno fez com que ele saísse do poço e se tornasse governador do Egito, vice-rei do Egito, para o Hashem. Abençoado é o nome do Adonai, abençoado é o nome do Eterno, que vive, que reina para todo sempre. E o Eterno é quem honra os seus servos. O Eterno é quem honra aquele que procura ser tzadikim, tzadik, justo, diante do Eterno, também diante dos homens, para o Hashem. É isso, meus irmãos. Então, ela traz a raiz número 5, como já foi dito, e que nos lembra os 5 livros da Torá, as instruções do Eterno para o seu povo Israel e para aquele que quer se ajuntar ao seu povo Israel. Para se ajuntar ao seu povo Israel, não é que você vai ter que se filtrar no meio do povo Israel, mas é você fazer parte das instruções que o Eterno deu ao seu povo Israel. Porque não tem como você entrar no meio do povo Israel, porque ele não vai te aceitar. Mas a Torá está aí para nós, para aquele que quer. Uma vez você guardando, seguindo as instruções do Eterno através da Torá, você vai estar conectado com Israel. Amém? É isso aí, meus irmãos. Então, sem muita delonga, tem o título aqui, Efraim. Elohim me fez crescer na terra da minha aflição. Yosef, quando teve os seus filhos, veja que ele falou aqui, né? Quando ele teve o seu filho, ele deu o nome de Efraim, que significa Elohim me fez crescer na terra da minha aflição. Baruch Hashem, tem mais um títulozinho aqui, que neste estudo, no Shabat, o Eterno abençoe toda a sua criação e toda a terra. Baruch Hashem. Amém, meus irmãos? Vamos seguindo. Vamos para o primeiro verso. Vamos para o primeiro verso desse estudo desta manhã.
Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe e te guarde. Vamos então. E diz assim o verso 49. Ontem nós lemos o último verso, foi o 48. Vamos ler então a sequência. Vatsebo, Yosef, Ba, Kehol, Hayam, Harbe, Meod, Ali, Ad, Ki, Hadal, Lisepo, Ki, Ein, Mispa, Yosef guardou grãos em muita quantidade, como areia da praia. Em grande quantidade, que eles pararam de contar, porque já ultrapassava todas as medidas. Impressionante. Quantos alimentos eles conseguiram colher naqueles 7 anos de fartura. Impressionante a quantidade de grãos que foi colhido durante os 7 anos de fartura na terra do Egito. Isto realmente ficou na história que se ouve até aos dias de hoje. E isso se deve à grandiosidade do Eterno, Baruch Hashem. Grande é o Eterno. Não largue o Eterno, não deixe o Eterno, não abandone os caminhos do Eterno por nada, mas não dê ouvido a ninguém que não seja o Eterno, as suas instruções. Porque você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está assistindo, que vai assistir, não esqueça de que o Eterno é o nosso manual. A instrução do Eterno é o manual do Eterno para nós seguirmos cadima em frente e vamos lutar, pelejar, para que nós possamos, talvez nós não se encontre aqui nesta terra ainda, aqui no Olam Hazé, mas se nós mantivermos a coragem, a capacidade, a perseverança, a gente vai poder, então, nos encontrarmos no milênio, no Olam Rabá, Baruch Hashem, que os irmãos abram seus ouvidos, abra seus olhos e também o coração. E que nesta manhã nós possamos aprender muito com com tudo o que vamos ver, que tudo sirva de lições que nós possamos trazer para a nossa vida. O que for bom, mas o que tiver negativo, vamos deixar de lado e seguir as instruções do Eterno. Baruch Hashem. Então, a quantidade de grãos foi grande a ponto de eles pararem de contar, bendito é o teu nome, Adonai, pararam de contar, que perderam a conta, não tinha como mais acompanhar. Baruch Hashem, alimentos foram como a areia da praia, como o pó da terra, em grande quantidade. Motivo de alegria, né, irmãos? Vamos na sequência. O Yosef, Yulad, Shenei, Vanim, Beteren, Tavor, Shenat, Haraav, Asher e Alidá Lo.
Osnat, Bate, Potifera, Corrém, On. Yosef teve 2 filhos antes que os anos da fome chegassem. Nascido de Osnat, a filha de Potifera, sacerdote de On. Aqui vemos que Yosef teve seus 2 filhos nascidos de Osnat, a filha de Potifera, ainda nos anos de fartura, Baruch Hashem. Maravilha, né, meus irmãos? Grandioso é o Eterno. Vamos ver aqui, vamos para o verso 51. Vaikra Yosef et Shem Habehor Menashe que Nashani Elohim et Kol Amali et Kol Beit Avi. E chamou Yosef o primogênito de Manassés e disse: Adonai me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Casa de meu pai. Então, vemos aqui a palavra primogênito, perro, que traz uma gemátria de 228, quando somamos 2 mais 2 mais 8 é igual a 12, que nos lembramos as 12 tribos do povo de Israel. E tem mais, quando tiramos a sua raiz, nos lembramos do Sefer Vaikra, Levítico, o livro central da Torá. Achei interessante, é bom, é bem curioso, Baruch Hashem, né? Então, vemos aqui essa gemátria, né, que nos traz, né, que nos recordamos, né, também do o livro central da Torá, que é Vaikra, né, e também nos lembra as 12 tribos do povo de Israel. Então, repetindo, chamou Yosef, o primogênito Menaches, disse Adonai fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. Vamos seguindo, meus irmãos, vamos para o verso 52. Ve'et Shem Hasheni Kará Efrai que Refrani Elohim Ve'eretes Osni. E ao segundo chamou Efrai, que é o que traz no título, né? Traz o título. Efrai, Elohim me fez crescer na terra da minha aflição. Baruch Hashem. Temos aqui a palavra Osnir, aflição, que também nos lembra a Torá. Às vezes sofremos, padecemos por causa da Torá, mas é importante a gente se sustentar, a gente pelejar, perseverar, porque vale a pena
que é a Torá, quando nós a praticamos, quando nós vivemos no nosso dia a dia, ela traz muitas coisas boas, mas levanta muito a inveja das pessoas. E às vezes alguns momentos, em alguns estágios, a gente padece um pouco, mas é normal para o Hashem. Então, porque a Torá ela nos traz alegria, nos traz gozo e também há momentos que nos traz aflição, né? Diga aflição, vou até dar um pequeno exemplo aqui. Quando a gente começa, às vezes antes de nós conhecermos a Torá, a gente tem umas pessoas que nos conhecem, que muitas vezes estão ao nosso redor, e quando a gente conhecemos, vivemos a Torá, começamos a praticar a Torá, muitas das pessoas se afastam de nós, e a gente não sabe por quê. Sabe, não sabe e sabe, né? Porque é devido você querer não ser diferente deles, mas que é você querer andar no caminho que vai te levar ao eterno. Então muitos não aceitam e muitos se desfazem de você. Deixa eu contar aqui um pequeno testemunho nesse versículo aqui, que, que também faz, faz sentido, existe uma conexão. Eu, uma vez, durante o meu tempo de trabalho, que hoje eu sou aposentado, eu trabalhei em várias metalúrgicas, e teve uma delas que eu trabalhei 13 anos. 13 anos. E eu conheci a palavra do Eterno, começando pelo Shabat. Eu tinha, na minha idade, 35 anos. 35 anos. Então, um dia, como eu conhecia a palavra, vi que precisava guardar o Shabat e, às vezes, a empresa me chamava para fazer algumas horas extras no sábado e eu ia de vez em quando, até conhecer o Shabat. Depois que eu conheci o Shabat, eu deixei de trabalhar, de fazer essas horas extras no Shabat. Porém, quando foi um tempo, não foi muito tempo, foi pouco tempo, né? Logo depois de algumas, sei lá, um mês, 2 meses no máximo, eu fui chamar a atenção pelo gerente. O gerente falou assim: Olha, você precisa fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha. Falei: Sim, pois não? Falou: Você precisa de você aqui no sábado. Você não está vindo. Você precisa fazer uma escolha. Tá bom, eu já fiz a escolha. Dessa forma, eu falei para o Shein. Ele falou: Olha, você precisa ganhar o seu ganha-pão ou ficar na sua religião. Na época não tinha conhecimento, estava começando, né? Começando. Então, para mim, a religião era uma coisa comum. Mas, sabemos que a religião não nos traz boas coisas, né? Só nos afasta do eterno. As religiões só nos afastam da Torá. Não tem outra coisa que ela faz de bom para nós. É querer mandar em nós e fazer com que nós nos afastamos do eterno. Porque muitos não aceitam a Torá como ela é. Então, eu falei para o moço: Olha, eu já fiz minha escolha, eu vou ficar com a minha religião. Foi o que eu falei na época, era o que eu entendia, era o que eu estava na minha cabeça, era o que eu pensava que fosse, mas, mas eu falei: Olha, escolho ficar com a palavra do Eterno. Então, não foi muito tempo, e aí veio o chamado para passar no escritório, chamado departamento pessoal. Eu cheguei lá, era a minha carta de demissão, né? Aí eu saí pulando de alegria.
saí pulando de alegria porque eu achei que ali eu fiz uma escolha. E hoje eu sei que a escolha foi correta para hoje. Só agradeço o Eterno. Talvez se eu não tivesse feito essa escolha, talvez eu nem estivesse aqui dando aos irmãos esse testemunho. Testemunho selado. Não é conversa, é algo que é fato. Aconteceu. O Eterno é testemunha. Para a gente. Então, meu irmão, devemos sempre fazer as escolhas certas. A escolha certa é quando você escolhe o Eterno, escolhe as suas instruções. Parou a gente. Nunca me arrependi. Jamais me arrependi de ter feito aquela escolha. Hoje eu me alegro muito mais ainda. Tá certo, meus irmãos? E é isso. Então, às vezes a Torá, às vezes as suas instruções, faz com que a gente já nos afastamos dos nossos amigos, até mesmo dos familiares, até mesmo do nosso trabalho. Eu fiz uma escolha, mas você seja sábio em fazer as suas escolhas. Eu tinha convicção do que eu queria e, e é isso. Não me arrependo até o dia de hoje. Pelo contrário, a alegria é forte no meu coração. Vemos aqui, vemos aqui o nosso irmão Yosef. Ele padeceu muito durante a sua peregrinação no território egípcio e que sua aflição foi grande. No entanto, ele não se esqueceu das instruções da Torá do Eterno. Vemos aqui na palavra osni, aflição, temos a gemátria e a sua raiz é 5, que representa, que nos lembra os 5 livros da Torá. Como eu disse, nós sabemos que o nosso irmão Yosef, durante toda a sua aflição, ele não se desviou de nenhum traço da Torá do Eterno. Devemos sim tomar para nós este belo exemplo de Yosef. Ok, meus irmãos? Baruch Hashem, vamos seguindo que a hora não nos espera. Pode relinar, Sheva, Sheni, Hasavá, Asher, Hayá, Be'erit Mitzray. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. Aqui podemos ver algo relacionado com a Parashá Miqueites, ao fim. Tivemos aqui o fim de 7 anos de grande fartura. Tove maravilha. Porém, o incrível é o que foi dito, que durante os 7 anos de fome, as pessoas se esqueceram dos 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. E que também é dito que na época da fartura, colheram tanto que nem poderiam contar. E de repente, devido à fome que veio depois, eles se esqueceram daqueles anos de fartura. Interessante. Então, irmãos, vamos trazer isso para nossas vidas e sempre estarmos conectados com o Eterno. Eu vou ler um pouquinho, vou deixar um pouquinho do hebraico aqui e vou ler um pouquinho, trazer a tradução, que é mais rápido. E começavam
e começaram a vir os 7 anos de fome, como José e Iosif tinham dito, e havia fome em todas as terras. Porém, em toda a terra do Egito havia pão. Em toda a terra do Egito havia lehem, pão, lehem. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Vamos seguindo, vamos seguindo. Seguindo. Depois toda a terra do Egito teve fome. Olha só. E o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a Iosif, José, o que ele vos disser, fazei. Então, irmão, a fome voltou a atacar. Ora, veja, se não tivesse colhido, plantado, se o Eterno tivesse dado aquele aviso para Faraó, o que seria, qual seria o fim? Seria um fim tove? Não, ia ser um fim triste, muito ruim. Por isso que dependemos, para nós termos um fim tove, precisamos lutar, pelejar, usar sabedoria, ser sábio, pedir ao Eterno sabedoria para andarmos no nosso dia a dia, para nós nos colocarmos e para que nós também não venhamos ser surpreendidos com alguma coisa que possa vir. Só o Eterno sabe, nós não sabemos. Porque, de modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos e vendia aos egípcios. Olha só. Porque a fome prevaleceu na terra do Egito. O do Egito teve que comprar lehem, teve que comprar pão, senão ia morrer de fome. Vamos seguindo que a hora se avança. Também de todas as terras vinham ao Egito para comprarem de Iosif, José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Vemos que todas as terras vinham, todos os povos vinham até o Egito para comprar de José e Iosif, porquanto a fome prevalecia em todas as terras. Todos os povos estavam ali padecendo com fome. É o que está dizendo aqui. Sou eu que estou falando. Então, nós não sabemos o dia da manhã. Precisamos ser sábios para que não passamos por momentos difíceis. Para o Hashem. Vaiere Yaakov que Yesh Sheber Bemitzrai Vaiomer Yaakov Levanav Lama Titeraú e viu Jacob, que havia trigo no Egito. E disse Jacob a seus filhos, que Vani, a seus filhos, por que estáis olhando uns para os outros? Vamos ver aqui, o que vai dar aqui. Vaiome, René, Chamati, Ki, Iesh, Shebe, Bemitzrai, Veru, Chamar, Veshiviru, Lanu, Mishan, Venihie, Velo, Namut. E disse, veja, tenho ouvido
que há trigo no Egito. Descei até lá e de lá comprai-o para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Olha aqui, miquetes, precisa, precisa, vai depender da situação de cada um para que possa ter um miquete todo. Aqui o pessoal, se não descesse ao Egito, eles iam padecer, eles iam morrer, ia ter um miquetes, um fim horrível, horrendo. Por isso, aqui se cumprindo a palavra, ou você faz o certo, ou você morre. Ou você segue as coordenadas, ou você vai padecer. Meus irmãos, é isso aí. Vamos seguindo, que a hora não nos espera. Então desceram os 10 irmãos de José de Yosef para comprarem cereal no Egito. Olha, os irmãos estão descendo, os irmãos de Yosef, os filhos de Jacob estão descendo para a terra do Egito. Mas a Benjamim, irmão de José e Yosef, não enviou Jacó com os seus irmãos, pois disse, para que, porventura, não lhe suceda algum desastre. Vamos ver. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. Vemos que não era somente os filhos de Jacob, que iam para o Egito. Veja, assim entre os que iam lá, foram os filhos de Jacob, de Israel, Jacob, para pegar alimento que lá tinha com abundância. Temos também aqui na palavra Canaã, que traz uma gemátria de 190, e quando somamos dá 1. Quando somamos 1 mais 9 é igual a 10, que nos lembramos dos 10 pronunciamentos do Eterno no Monte Horeb. E quando tiramos a sua raiz, vemos 1. O Eterno é 1 para o Hashem. É muito interessante. Vemos aqui que a terra de Canaã anteriormente era tomada pelos cananeus, das nações que eram abomináveis com as suas com os seus hábitos, com os seus costumes. Os cananeus, fizeram naquele tempo abominações. E, no entanto, o Eterno limpou aquela terra. E o Eterno presenteou o seu povo com aquela terra. Aquela terra. Vamos ver aquela terra. O Eterno presenteou o seu povo com aquela terra e a santificou. O Eterno santificou. Veja que hoje é chamado Israel a Terra Santa para o Hashem. E vemos que a antiga terra de Canaã hoje é chamada de a Terra Santa para o Hashem. Vemos que a raiz da palavra é Canaã traz um número, um. O Eterno é um, Baruch Hashem. Então, Canaã, o Eterno, depois que o Eterno prometeu aos nossos pais dar Canaã como herança, e com certeza o Eterno fez cumprir a sua palavra, a sua promessa, e que o seu povo tomou posse aos trancos e barrancos, né? Através de
de Moshe e depois de Yehoshua, Josué, o Eterno fez com que o seu povo tomasse posse daquela terra. E hoje, aquela terra que era abominável aos olhos do Eterno, hoje é chamada Terra Santa, Baruch Hashem. Veja como que o Eterno faz. Veja o que o Eterno faz, o que ele faz para o seu povo. Grandioso é o Adonai. Não podemos nos esquecer disso, meus irmãos. O Eterno é grandioso. E a antiga Canaã hoje é chamada de a Terra Santa, onde está o povo de Israel, o povo escolhido do Eterno, para o Hashem. Vamos seguindo. E José era o governador da terra. Era ele quem vendia a todo o povo da terra. E vindo os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Eita, olha que situação. Podemos ver aqui neste verso uma mudança de caráter dos irmãos de Yosef. Veja que eles se prostraram a Yosef mesmo sem saber que aquele homem era seu irmão. Não podemos esquecer dos episódios anteriores deles, arrogantes. Mas aqui eles prestaram honra, prostraram-se e prestaram honra a Iosif, seu irmão. Isso porque ele não faz nem ideia de que aquele homem seria Iosif, a seu irmão, a quem eles fizeram aquela atrocidade, né? Vamos dizer assim, que realmente foi uma atrocidade. Mas vamos seguindo, que a hora não nos espera. José viu seus irmãos, reconheceu-os, mas portou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhe: de onde vindes? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Olha o que Yosef vai começar a pegar no pé de cada um deles. Vemos aqui que Yosef reconheceu seus irmãos, porém os ignorou e que os tratou asperamente. Eu acho que era, era de se esperar que isso iria acontecer. Porque com certeza Yosef estava ainda com aquilo gravado na cabeça, na mente, no coração. Ele sabe a causa de tudo, mas não podemos esquecer de um detalhe: tudo foi o mover do Eterno. Para que o povo hoje, naquela época, depois de muito tempo, o povo não morresse de fome. O Eterno sabe o que faz. Nós, muitas vezes, é que não sabemos o que nós diz. Para o Hashem, meus irmãos, vamos seguindo. José, pois, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Vemos aqui que seus irmãos não o reconheceram. Obviamente, Yosef estava bem descaracterizado, tipo sem barba, vestido conforme o costume egípcio, e também aquele homem era o governador do Egito. Conclusão: seria muito difícil seus irmãos o reconhecer, com certeza. O que você acha, meus irmãos? Diz aí no chat, ou no comentário aí. Seria fácil? Pelo contrário, muito complicado. Mas é assim, o mundo dá muitas voltas. Seguindo. E lembrou-se então José dos sonhos que tivera a respeito deles, e disse-lhes: Vós sois espia, e vieste para ver a nudez da terra. E Yosef já começou aqui a punir, de certa forma, os seus irmãos. Punir, com certeza.
aqui no momento aqui dá para entender que ele estava querendo era vingança, mas eu acho que não, mas tem um cheirinho disso aí. Vemos aqui que Yosef se lembrou dos sonhos que tivera com seus irmãos. Yosef viu ali uma oportunidade de, de seus sonhos serem cumpridos. Perceba que no sonho, no sonho, Yosef é, perceba que no sonho de Yosef, os feixes, os feixes de trigo de seus irmãos se inclinavam para os feixes de Yosef. E vamos ver que os sonhos de Yosef vão começar a se cumprirem. Nós vimos na semana passada, na Parashá, Baruch Hashem, é isso, o mundo dá muitas voltas. Responderam-lhes eles: Não, Senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Com certeza, ele estava ali falando a verdade, não era outra coisa. Nós somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espia. Olha, os seus irmãos falando, né? Falando, nós não somos, veja que os irmãos de Yosef já começou ali, sabe, a falar da família deles. Já começou a falar, já devia nem ter falado nada. Nós somos todos filhos de um único homem, o mesmo homem. Somos honestos, homens honestos de retidão, homens de retidão. E que eles estavam ali, que eles não eram espias, mas vieram comprar alimento. Vemos que os irmãos de Yosef estavam muito preocupados, eles estavam temendo na base. É, depois, depois de tudo que fizeram com Yosef, se percebe que eles começaram a falar com Yosef e de maneira bem humilde e se passava como servo de seu irmão. Isso é muito interessante. Vamos acompanhar a leitura, vamos ver. Replicou-lhe, desculpa, replicou-lhe, é, replicou-lhe, não, antes vieste para ver a nudez da terra. Então Yosef não deu o braço a torcer. Não, vocês são espia, vocês vieram ver a nudez da terra. Ai, complicado. Mas eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem. Eles já estão repetindo aqui de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai e entrou, e o outro já não existe. Veja que aqui eles já confessaram que tinha um irmão. E eu sempre sabia que, eu só não sabia se ele ainda vivo, se ainda vivia, né? Mas eu sempre sabia. Quando eles trataram, quando eles mencionaram tinha é, que tinha um outro irmão, que tinha um outro irmão, então, e que um irmão mais novo, e que estava hoje com o pai, aí ele falou, e eles falaram, e o outro já não existe. Qual era esse outro? Era Iosef. Então ele aqui sabia que Iosef sabia que esse outro já não existe, ele estava falando de Iosef. Vemos aqui seus irmãos se revelando. Eles se revelaram ali ao homem do Egito. Se revelando ao homem do Egito e falando assuntos pessoais. Vejam que eles falaram, somos 12 irmãos. Somos 12 irmãos, filhos de, ou melhor, 11,
é filho de um homem, o mais novo está com nosso pai, e o outro já não existe. Obviamente, deve ter passado na cabeça de Yosef que esse que não existe seria ele, que na verdade Yosef os tinha reconhecido. Meus irmãos, vamos seguindo que tem muita coisa ainda para rolar nesse estudo. Vaiome al-rei Yosef, Yosef, hu asher debarti al-rei, lemor, meragelim atem. Respondeu-lhe José, é assim como vos disse, sou espia. Quer dizer, sem conversa. E eu sempre falei, não, vocês são espia, mesmo para assustá-lo. Vamos seguindo. Nisto sereis provado. Olha, Yosef vai provar eles. Nisto sereis provado. Pela vida de Faraó. Não sairei daqui a menos que venha para cá vosso irmão mais novo. Olha, para que eles foram falar do irmão mais novo? Para quê? Então, vemos aqui que Benjamim passou a ser um alvo para Iosif, mesmo porque o seu sonho ainda não tinha sido cumprido. E, com certeza, ele viu a possibilidade do seu sonho se cumprir, fazendo com que, fazendo com que que seu irmão mais novo também descesse ao Egito, e assim o fez. Yosef viu aqui a oportunidade de fazer, de ver o seu sonho se cumprir. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, a fim de serem provadas as vossas palavras, se há verdade convosco, e se não, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espia. Então aqui podemos ver que Iosif bateu o martelo e ameaçou seus irmãos. Caso seu irmão mais novo não descesse ao Egito, e que estariam sendo provados pela vida de Faraó. Vemos aqui que os irmãos de Yosef não tinham outra alternativa a não ser trazer seu irmão mais novo para Yosef. Bem complicado. E colocou-os na prisão por 3 dias. Olha isso. E Yosef colocou eles na prisão durante 3 dias. Vendo aqui este verso 17, e colocou-os na prisão por 3 dias, nos traz a memória de outros acontecimentos nas Escrituras Sagradas. Vamos citar aqui uns 3 acontecimentos, os 3 dias antes da entrega da Torá no Monte Horeb, os 3 dias que Yohanan, ou melhor, Ioná, ficou dentro da barriga do grande peixe por causa que desviou o ide do Eterno. Porque o Eterno falou, vai, mas ele não foi. Vamos tirar aprendizado, ensinamento, lições disso. E acabou sendo capturado pelo grande peixe por ordem do Eterno. E mais, os 3 dias que nosso mestre Yeshua ficou
no seio da terra, quando da sua morte. Porém, depois do terceiro dia, o nosso mestre Yeshua ressuscitou dentre os mortos, Baruch Hashem. Então, não é que a morte de Yeshua foi uma morte natural, foi o nosso mestre Yeshua, ele foi assassinado. Que loucura! Isso, meus irmãos, vamos seguindo, mas vamos juntando aí. Ao terceiro dia, disse-lhe Iosef, José, fazei isso e vereis e vivereis, porque eu temo Elohim. Engraçado, né? Será que os irmãos não viram isso? Que ele falou? Ou ele só pensou? Ou os seus irmãos não estavam presentes? Ao terceiro dia, e ao terceiro dia disse-lhes Iosef, Iosef está dizendo aos seus irmãos, fazei isto e vivereis. Ou ele pensou, porque eu temo a Elohim. Porque se ele estivesse atencionado isso aqui, talvez fosse uma pista para eles dizer, olha, esse homem teme a Elohim, o Criador. É para se pensar. Vemos aqui que Yosef, de certa forma, deu uma pista. Eu acho que ele deu uma pista aos irmãos em dizer que ele temia Elohim. Porém, acho que seus irmãos estavam desapercebidos, porém, porque não se deram conta. Vamos seguindo, vamos seguindo. Se sois homens de retidão, disse Yosef, se sois homens de retidão, que fique um dos irmãos preso na casa da vossa prisão. Estranho, né? Mas ide vós, levai trigo para a fome de vossas casas. Engraçado que ele falou aqui, né? Fique um dos vossos irmãos preso na casa da vossa prisão. Olha, aqui é a sua casa, mas você está preso. Vamos seguindo, muito interessante. E trazei-me o vosso irmão mais novo, olha, assim serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Vamos ver aqui. Ve'eti aharehem hakaton taviu elai ve'sonu de Divrehem velo tamutu vais a surrem. E fizeram e trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim serão verificadas vossas palavras. Vejamos aqui, Yosef não desiste de forma alguma da ida de seus irmãos, da ideia de seus irmãos trazer o seu irmão mais novo. E assim o seu sonho ser cumprido de qualquer forma. Sabemos que tudo isso seria o plano do Eterno. Sabemos que tudo isso é plano do Eterno, que tinha de se cumprir, fazendo Yosef descer ao Egito para ser governador. Também Yosef queria se vingar dos seus irmãos por terem feito toda aquela barbárie com ele. É interessante. Yosef, em alguns pontos, tem razão, mas em outros não. Então disseram uns aos outros: nós, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava e não quisemos atender. É por isso que vem sobre nós esta angústia. Olha isso. Vemos aqui, seus irmãos,
provavelmente se reuniram e começaram a ter um sentimento de culpa, referindo-se àquele momento em que seu irmão pedia clemência, e eles não deram ouvido a seu irmão. E com isso podemos pensarmos um pouco e fazemos uma reflexão de tudo isso. Com certeza vai nos fazer bem a nossa alma. Não podemos tirar conclusão de nada, não podemos que nós possamos viver bem entre as pessoas, não querer mal de ninguém, não sair por aí falando mal das pessoas, não sair por aí falando mal do vizinho, fazendo Lashon Hará, porque isso, Lashon Hará não traz dor, traz o mal para si. Então é bom nós tomarmos nossos cuidados e não procurar ser diferente, sempre caminhando cadima em frente, dentro das instruções do Eterno, não fazer nada que venha nos tirar nossa paz. Respondeu-lhe Rubem, vós dizei, eu Respondeu-lhe Rubem, não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não quiseste ouvir. Por isso agora é requerido de nós seu sangue. Com certeza eles estavam se sentindo culpados, e estavam muito temerosos com tudo que estava acontecendo naquele momento. E vemos que Reuve já tirou o seu corpo da reta e colocou a culpa nos outros irmãos. Porque, na verdade, ele, por ser o primogênito, deveria ter tido uma outra atitude, uma outra conduta, e não tirar o corpo fora. Vai fazer o quê? E eles não sabiam que José os entendia. Olha, um negócio bem interessante. Coitados, né? Eu fui falar coitados. Eles nem sabiam que eles entendiam a sua língua, porque havia um intérprete entre eles. Tudo que eles falavam não precisava nem de intérprete, mas ele entendia. Já pensou? Nisso José retirou deles Nisto José se retirou deles, do meio deles, e chorou. Depois tornou a eles. Falou-lhes e tomou a Simão dentre eles, e o amarrou perante os seus olhos. Vejamos que até o próprio Iosif já não estava mais segurando aquela pressão que ele mesmo criou para com seus irmãos. Com certeza ele contemplava a angústia de seus irmãos. Que não foi fácil, não. Eu não quero me colocar na situação que Yosef, e nem na situação dos irmãos deles, porque foi bem cruel. Vamos seguindo, vamos se caminhando já para o final do estudo desta manhã. Então ordenou José que lhes enchesse de trigo os sacos, que lhes restituísse o dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem provisões para o caminho, e assim lhes foi feito. Vaiseu eit Shivran Ali Hamorehen Vailhu
Mixã. Eles, pois, carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. Morerem jumentos e partiram dali. Foram embora. Vamos ver então. Quando um deles abriu o saco para dar forragem ao seu jumento, na estalagem viu o seu dinheiro, pois estava na boca do saco. E disse a seus irmãos: Meu dinheiro foi me devolvido, ele aqui no saco. Então, lhes desfaleceu o coração e tremendo, viraram-se uns para os outros, dizendo: Que é isto que Elohim tem feito? Engraçado, né? As pessoas não meditam no que fazem, né? E depois fica colocando um eterno no meio, onde o eterno não tem culpa nenhuma. Então, quando um deles descobriu, ficaram completamente desnorteados e já começaram a culpar o eterno. Que coisa, né? E o certo, cada um meditar, pensar nas suas ações, e não querer colocar a culpa em ninguém, muito menos no eterno. Vamos seguindo. Depois vieram para Jacó, seu pai. Depois vieram para seu pai Jacob, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: Falou o homem, o Senhor da terra, asperamente e tratou-nos como espias da terra. Ai, ai, que coisa complicada, viu? Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espia. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um já não existe, e o mais novo está onde com nosso pai, na terra de Canaã. Olha, respondeu, respondeu-nos o homem, o Senhor da terra. Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo de vossos irmãos, levai trigo para a fome de vossas casas e parti. Então veja que aqui é os irmãos contando a Jacó o que o homem tinha falado. E trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espia, mas homens de retidão. Então, então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um estava no seu saco. Quando eles e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, tiveram medo. Vemos aqui, vemos aqui que quando eles chegaram na casa do seu pai e ao abrir os sacos, viram que o dinheiro deles estavam ali. Então, motivo para eles temerem. Vemos aqui, então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes, tendes-me desfilhado? José já não existe, e não existe Simão. E a vez de levar Beniamim, todas estas coisas vieram sobre mim. Reuve disse ao pai: se eu não o trouxer, Reuve disse ao pai: Se eu não o trouxer de volta para você, mate meus 2 filhos. Ponha-o sob meus cuidados, eu o trarei de volta a você. Veja que Jacob não queria deixar de
forma alguma, Beniamim descer, né? Então, mas veja o que foi que Reuve disse aqui. Um homem racional que nesse momento não raciocinou, falou besteira, falou que não devia falar. Se eu não trouxer Beniamim, você pode matar meus 2 filhos. Que loucura! Vamos então, irmãos, para esse verso. Vaiomer lo Yered Beni Imahem, que arrive, mete, verru levador, nishma, nisha, ukrahu, ação, badere, axé, terhu, ba, verhorar, de, tem, eti, seivati, Beiagon, Beiagon, Sheolá. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre pelo caminho em que fordes, fareis descer minha alma com tristeza ao Sheol, o Sheol. Bem, meus queridos irmãos, vamos ficando por aqui, que as horas da sua avançada, vamos ficando por aqui, que o Eterno possa abençoar, obrigado pela companhia de vocês, que o Eterno, nosso Elohim, nosso Criador, possa vos abençoar, e muito obrigado por cada um de vocês, por cada comentário, que o Eterno possa vos abençoar e toda Arabá pelo carinho de cada um de vocês. Que o Eterno possa abençoar e eu vou chamar, lembrando que logo mais à tarde vamos nos encontrarmos para nós fazer o fechamento dessa paraxá. Fantástica, essa paraxá é demais. Como disse ontem, como disse um pouco mais cedo, temos muito que aprender nesta paraxá. E temos mais ainda a aprender. Para o Hashem, nesse momento, nosso Todarabá, que o Eterno vos abençoe, e eu vou convidar Yosef Torre para trazer a Birkat Kohanim, e logo depois, nosso irmão Raimson vai trazer uma canção para nós ouvirmos. De outra, até mais tarde. E que o Eterno vos abençoe e tenham um bom almoço. E até logo. Para o Hashem. Adonai veish miriha Aye Adonai panav eleha vihuneka Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Yivarecha Adonai v'yishmerecha Ya'eh Adonai panav eleha v'yihuneka Yisa Adonai
Baruch Hashem. Elecha